Olá a todos! Antes de tudo, gostaria de agradecer muito a organização do Cona Saúde pela lembrança e também pela indicação de meu nome neste evento, que com certeza é um marco tanto para a história da internet como também para a saúde brasileira em geral. Gostaria também de me apresentar. O meu nome é Wagner Munhoz, sou cirurgião dentista, fundador da empresa Orofacial Saúde Estética. O objetivo desta empresa é levar conhecimento, dicas e sacadas para as pessoas a respeito de saúde e de estética, tanto da região de boca quanto da região de face. Ela visa elevar o grau de saúde, estética, bem-estar das pessoas, única e exclusivamente pela demanda de informações de relevância a este respeito. Uma das ferramentas-chave para a empresa Orofacial é um projeto digital que estou conduzindo atualmente, chamado Projeto Orofacial. Como você verá em um dos vídeos que vou passar a seguir, esse projeto se utiliza de conteúdo de vídeos, áudios, sites, blog, videoconferências, a fim de ser um braço informativo a respeito de saúde e estética de boca e face. Não sei se você tem pleno conhecimento disso, mas a saúde e estética de boca e face é muito importante e até fundamental, eu diria, para os bons relacionamentos sociais e também afetivos. E isso acredito que seja bem claro para você, uma vez que é por meio de uma boa saúde estética de boca e de face que conseguimos falar, nos alimentar, sorrir, beijar, em suma. Grande parte do que vemos e sentimos das outras pessoas e também de como as outras pessoas nos olham vem da relação com essa região de boca e de face. E é por isso que a boa saúde estética de boca e face é bem importante. Nessa palestra de hoje, eu gostaria de falar para você um pouco a respeito do tema alimentando-se e nutrindo-se bem. Como manter a saúde, e por isso a estética, de seus dentes e gengivas a vida inteira? Mas essa palestra poderia também se chamar Como fazer para que a má alimentação e os maus hábitos não prejudiquem seriamente os seus dentes e gengivas? Para algumas pessoas, poderia soar um pouco estranho essas perguntas, uma vez que elas acreditam que possuem boa saúde de dentes e gengivas. Para outras, ao contrário, seria o sonho dos sonhos, uma vez que elas constantemente brigam com a sua própria boca a fim de conseguir obter um pouco de saúde de dentes e gengivas que porventura perdurem. Seja lá como for, eu pergunto a você: como estará a sua saúde de dentes e gengivas daqui 30 anos? A sua saúde de dentes e gengivas hoje é parecida com aquela que você tinha quando era adolescente ou você reconhece que perdeu um pouco ou muito de sua saúde? Nesse congresso de saúde, cuja temática geral gira em torno de nutrição, dietas, emagrecimento, esta palestra de hoje recai pelo menos sobre dois aspectos muito importantes. Primeiro aspecto, a dieta e os hábitos alimentares que estou fazendo atualmente podem prejudicar de alguma forma a saúde de meus dentes? Segundo aspecto, a saúde de meus dentes e gengivas vai durar a minha vida inteira de forma que sempre vou poder me alimentar bem com eles? O primeiro aspecto diz respeito às qualidades dos alimentos que você está ingerindo. Muitas dietas preconizam o uso frequente de determinados shakes, sucos, restrição alimentar ou comer a tantas horas, etc. Será que esses hábitos artificiais estariam prejudicando a saúde de seus dentes? Já o segundo aspecto é bem preciso. Se não houver um cuidado de hábitos alimentares e pessoais, com o passar dos anos, pode-se haver perda de dentes devido a cáries e a doença de gengivas. A ausência de dentes dificulta ou impede a mastigação adequada. A pessoa começa a preferir determinados alimentos de mais fácil digestão, em detrimento de outros. Em termos gerais, ela começa instintivamente a não se alimentar com alimentos mais fibrosos, tais como bifes ou cenoura, e prefere alimentos mais ricos em carboidratos, tais como bolo, refrigerantes ou pães. Resultado: problemas de mastigação, levando a danos de alimentação e nutrição. E é justamente isso que eu vou falar nesta conferência de hoje. Não somente de saúde de dentes e gengivas, mas a sua saúde de dentes e gengiva. E mais do que isso, vou lhe mostrar que a diferença entre esta saúde em curto,
médio ou longo prazos depende de um pequeno detalhe. E esse pequeno detalhe é tão pequeno que pode ser esquecido por você. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão fundamental que quase se torna um verdadeiro divisor de águas entre a sua saúde de boca de longo prazo ou, então, o progressivo sofrimento e perda de dentes. E qual é esse detalhe tão importante? É saber que ninguém, absolutamente nenhuma pessoa está mais com você do que você mesmo. E por isso, nenhuma pessoa é mais responsável pela sua saúde de dentes e gengivas do que você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não adianta ser responsável se você não possui o conhecimento minucioso, detalhado sobre sua própria boca, sobre aquilo que ocorre dentro dela. Sim, a diferença entre a saúde e a doença, para a quase totalidade das pessoas, reside em aprender a olhar, mas mais do que olhar, realmente enxergar aquilo que ocorre na sua boca. A partir disso, entender a necessidade de mudanças de pequenos hábitos diários. Nesta pequena mudança de hábitos diários é que mora a grande saúde em longo prazo. Simples assim. Isto é, para a grande maioria das pessoas, não adianta somente ir ao dentista e escovar os dentes. Deve-se fazer isso, mas o conhecimento específico do que ocorre na sua boca e aplicar pequenas mudanças de hábitos diários, dia após dia, mês após mês, ano após ano, é muito importante. Aplicar esses pequenos hábitos repetitivamente durante a sua vida tem um nome. Chama-se virtude. Virtude vem da palavra virtus, da qual deriva também a palavra virtual, do termo realidade virtual. Significa aquilo que potencializa, que possibilita algo que seria inacessível. Acho que ficou bem claro para você então. É na repetição de pequenos hábitos que irá possibilitar a sua saúde em longo prazo. Isso seria impossível sem a virtude de novos conhecimentos e hábitos. Então, adquirir novos hábitos não é somente importante, por exemplo, para você emagrecer, para ficar mais atraentes, etc. Mas também é importante para que os nossos hábitos diários sejam bons para nós como um todo. De nada adianta se emagrecer se esse emagrecimento leva a prejuízo de outras partes do corpo, tais como a saúde de nossa boca. E deve-se ressaltar que tudo, absolutamente tudo o que nos alimentamos, entra em nosso organismo pela nossa boca. Então, na nossa boca, em particular os nossos dentes, pode mais ou menos ser agredida dependendo daquilo que a nossa dieta diária preconiza. Lembrando-se que, em geral, nossos hábitos alimentares são repetitivos diariamente. Se algo que nos alimentamos agride a nossa saúde dentária, então a repetição diária é infinitamente mais prejudicial. Entendeu? Mas eu mesmo, para entender essas coisas que estou falando para você hoje, tive que percorrer um longo caminho de experiências de vida junto aos pacientes. E este longo caminho foi, na verdade, de mais ou menos 20 anos. Mas de nada me adiantaria esses 20 anos junto aos pacientes caso eu não tivesse me sensibilizado com a situação de sofrimento e perda de dentes que muitas e muitas pessoas cotidianamente me aparecem. E mais ainda, desejado que elas mantenham a sua saúde de boca durante toda a sua vida. Contar como cheguei a este conhecimento que vou começar a passar para você nesta conferência de hoje levaria muito tempo e não caberia no espaço desta conferência. Na verdade, conto a minha experiência de vida profissional em um e-book que estou escrevendo atualmente e que estará disponível em breve. Mas para resumir as conclusões que cheguei nesses mais de 20 anos de experiências junto aos pacientes, rumo a uma saúde de dentes e gengivas de longo prazo, posso dizer que, primeiro, deixado a seu próprio curso, a saúde de dentes e gengivas de uma pessoa tendencialmente vai sendo perdida ano após ano. 2. Os tratamentos dentários, por si só, são ineficazes para impedir essa derrocada da saúde de dentes e gengivas em longo prazo para a grande maioria das pessoas. Em outras palavras, com o passar do tempo, mesmo com tratamentos dentários muito bem realizados, as cáries, as doenças de gengiva, as retrações de gengiva e as consequentes perdas de dentes estão fadadas a ocorrerem novamente na grande maioria das pessoas, levando-as, com o passar do tempo, a graves problemas de mastigação, de fala e, portanto, de relacionamentos sociais e afetivos. Mas, como disse agora há pouco, não posso dizer nessa conferência como cheguei a essas tristes conclusões. Por ora, peço apenas que você acredite em mim, ok? Mas acho que ter chegado a essas conclusões, apesar de tristes,
abre ao mesmo tempo possibilidades muito boas para um novo paradigma de abordagem e de atuação junto às pessoas rumo a uma saúde de dentes e gengivas, a fim de preservá-la durante toda a vida. Aliás, eu sou de um tal jeito enquanto pessoa que, caso eu tivesse chegado a estas conclusões a respeito de saúde de dentes e gengivas e não tivesse vislumbrado nada mais além, se eu tivesse chegado à conclusão de que a saúde de dentes e gengivas das pessoas é quase inevitavelmente perdida em longo prazo e nada mais se pudesse fazer contra isso, eu simplesmente deixaria de ser dentista e me dedicaria à pesquisa em outras áreas. Ou seja, da mesma forma que quando eu avalio a boca de um paciente, eu consigo enxergar toda a sua vida de saúde bucal pregressa, bem como planejar a sua saúde de boca em longo prazo, eu não conseguiria pensar em saúde da população em geral sem poder dar um método a essa população que seja realmente eficaz, definitivo e duradouro. Mas, quando eu comentei com um amigo meu, também dentista, esta coisa que estou falando para você hoje, sabe o que ele me respondeu? As pessoas não estão interessadas em manter a sua saúde de boca. Elas querem ir ao dentista e resolver os seus problemas, fazer restaurações, coroas, implantes, enfim. Mas se você quiser, Wagner, tentar passar a esses conhecimentos preventivos em seu projeto digital, boa sorte. Não vai adiantar nada, porque as pessoas simplesmente não estão interessadas. Eu agora tenho que confessar uma coisa para você. Toda vez que eu coloco um vídeo online ou um post no blog, ou até mesmo faço uma conferência como essa que estou fazendo agora, ou seja, quando eu crio e dou corpo a esse projeto orofacial, muita gente poderia pensar que estou aqui, no fundo, para angariar pacientes para minha clínica particular. É justo pensar assim. Eu não teria nenhum problema se de repente assim o fosse. Mas devo deixar claro que não é de nenhuma forma isso. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu tenho abandonado a minha clínica particular para me dedicar a esse projeto, o qual para mim é muito mais importante do que a minha clínica particular em si. Eu, por mim, poderia ficar atendendo em minha clínica e, nos dias de hoje, mesmo sem fazer propaganda ou coisa parecida, toda semana, organicamente, teria pelo menos 2 pacientes novos, o que me daria atualmente um faturamento de múltiplos 6 dígitos. Mas não é bem esse o caso. Então, antes de ir para frente, eu tenho que dizer o meu porquê. Isto é, por que estou fazendo esse projeto orofacial? Por que estou dando essa palestra para você agora? E a resposta é muito simples. Faço esse projeto, antes de tudo, porque acredito que aquilo que eu sei, ou melhor, aquilo que eu aprendi durante a minha vida profissional a respeito de saúde e estética de dentes e gengivas, associado ao poder de comunicação que tenho, pode fazer a diferença para muitas e muitas pessoas, evitando o sofrimento, dando à saúde, bem-estar e elevando a sua autoestima. Agora que eu disse essas coisas para você, sinto-me bem à vontade para apresentar o trecho deste vídeo. Ele fala um pouco de minha história de vida e fala um pouco das doenças de dentes e gengivas que falaremos nessa palestra e introduz ao método de prevenção de sua saúde de dentes e gengivas, a fim de manter a sua saúde em curto, médio e longo prazos, ou seja, toda a sua vida. Após esse vídeo, vou fazer o seguinte caminho com você. Primeiro, vou falar sobre cáries e depois sobre problemas de gengiva, por meio de 2 outros vídeos. Em um terceiro momento, vou falar sobre dores de dentes ocasionadas por retração de gengiva. Essas 2 partes iniciais irão começar a fazer você a se tornar um mini expert em saúde de dentes e gengivas. Uma vez que você já terá entendido o panorama de saúde de dentes e gengivas, aí sim, na terceira e última parte, você estará preparado para entender como aquilo que você come diariamente, ou ainda como as dietas de emagrecimento, muitas vezes prescritas, podem na verdade causar sérios problemas em sua saúde de dentes, especialmente se elas foram repetidas durante vários meses seguidos. Sim, você verá que muitas vezes essas dietas focam o emagrecimento, mas esquecem dos dentes. Então, com esse conhecimento que vou lhe passar, você, ao se deparar com uma dieta da moda, saberá se ela realmente faz bem aos dentes, só pela simples visualização de sua prescrição. Vou ensinar como minimizar os efeitos colaterais dessas dietas sobre os seus dentes. Interessado? Se sim, vamos lá! Nesses últimos tempos, eu fiquei lembrando de quando fui escolher meu primeiro curso superior.
Isso já faz bem uns 27 anos. Escolher o curso superior na minha cabeça sempre foi, e ainda é, definir aquilo que uma pessoa irá fazer da vida dali por diante, ou seja, aquilo que a gente se predispõe a fazer da melhor maneira possível a fim de, ao mesmo tempo, crescer enquanto pessoa e servir aos outros. Estava lembrando que nesta época, e eu somente tinha 17 anos, estava com muita dúvida em relação ao que eu iria escolher para a minha faculdade, engenharia ou odontologia. E essa dúvida me perseguiu até os últimos instantes da minha matrícula no curso de odontologia. Mas o que definiu totalmente a minha escolha, lembro-me até hoje, foi a imagem que me veio à mente de uma pessoa com os dentes anteriores completamente comprometidos por cáries e doenças de gengiva. Esta imagem só existia na minha mente, não era de uma pessoa real. Daí pensei comigo mesmo, vou me formar em odontologia para que eu possa ajudar as pessoas da melhor forma possível, para que parem de ter problemas desse tipo. Para que eu possa, da melhor forma possível, restabelecer a sua saúde e bem-estar. Pois bem, passaram-se 27 anos e eu cuidei da saúde de pessoas extremamente ricas, como também de pessoas extremamente pobres. Reparei que, em termos gerais, a saúde de suas bocas eram comprometidas da mesma forma. Cáries nos dentes, doenças de gengiva, entre muitos outros problemas. E os seus anseios pessoais de saúde, estética e bem-estar também eram bem semelhantes. Em outras palavras, tanto fazia o quanto de dinheiro a pessoa possuía. Os problemas de saúde e estética relacionados à boca e face eram muito propensos a ocorrerem igualmente em qualquer pessoa, mesmo após refinados tratamentos dentários, pagos com muito dinheiro. Mais especificamente, o tratamento dentário, ou seja, as restaurações nos dentes, os tratamentos de canal, coroas, implantes, cirurgias, ortodontias, entre outros, é frequentemente muito necessário, mas por si só não implica necessariamente em uma melhor saúde bucal, em curto, médio ou longo prazos. Isto porque esses tratamentos quase sempre tratam as consequências, ou seja, as sequelas de cáries, de doenças de gengiva, má posições dos dentes, mas não necessariamente interferem naquilo que causou estes problemas. Estas questões que estou dizendo para você foram incomodando a minha cabeça por muito tempo, até que, de uns anos para cá, desenvolvi, refinei e apliquei em inúmeras pessoas um método muito eficaz para o controle destas doenças e manutenção da saúde de boca. Reparei que grande parte das pessoas que aplicavam este meu método recuperavam e mantinham a sua saúde e estética de seus dentes e gengiva com muita facilidade. Elas adquiriam como uma espécie de resistência de longo prazo contra cáries, doenças de gengiva, certos tipos de problemas de hálito, entre muitos outros problemas. E isso com um mínimo de gasto de tempo e dinheiro. Em outras palavras, reparei que grande parte das pessoas que entravam em contato com este método que desenvolvi dificilmente voltava a adoecer desses males. Você deve estar se perguntando qual é este método e em que ele se baseia. A resposta poderia ser dada em uma palavra apenas: conhecimento, isto é, eu me dei conta de que quando eu explicava detalhadamente, isto é, com muita profundidade, mas ao mesmo tempo com uma linguagem muito simples, à pessoa a respeito de saúde e de seus problemas e doenças bucais, quando eu ensinava a pessoa a olhar e reconhecer os detalhes de sua própria boca, quando eu ensinava as minúcias das técnicas de prevenção a essas doenças, eu conseguia conscientizá-la de tal forma e também conseguia prover recursos tão eficazes que ela somente voltava a adoecer se ela realmente assim o quisesse. Eu vi que este método é muito poderoso e necessário para qualquer pessoa, e por isso resolvi criar um novo método mais poderoso ainda, a fim de conseguir atingir inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Com isso, eu conseguiria potencialmente modificar a vida de um grande número de pessoas, muitas mesmo,
poupando-as de muitas doenças e sofrimentos, ao mesmo tempo em que conseguiria preservar a sua estética e autoestima. E muitas pessoas, acredite, necessitam bastante disso. Esse novo método é o projeto Orofacial, uma mistura de site, blog de orientação, vídeos, áudios, videoconferências, onde qualquer pessoa poderia se utilizar daquele método de orientação e conscientização profunda a respeito de saúde e estética de boca e face. Nesse projeto eu irei compartilhar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência adquirida nesses últimos 27 anos, aliada àquela de muitos experts em saúde de boca e face. Esse projeto estará para ser lançado muito em breve. Acho que ficou clara esta minha proposta, né? Bom, agora, depois de assistir esse vídeo, acho que deu para você me conhecer um pouco melhor e também minha proposta preventiva. Mas, sobretudo, você também conseguiu ver um pouco das doenças que atacam dentes e gengivas. Essas doenças que você viu no vídeo atacando dentes e gengivas são causadas por germes que grudam nos dentes ou infiltram para dentro da margem da gengiva. Tanto uma quanto outra doença, na quase totalidade das vezes, são desencadeadas e mantidas na boca da pessoa devido a hábitos de higiene deficientes, mas principalmente a cárie dental é diretamente relacionada a nossos hábitos alimentares equivocados. Desta forma, quando alguém prescreve uma dieta alimentar para você, ou então quando você resolve fazer uma dieta da moda por conta própria, você não deve se esquecer que esta dieta tem que respeitar o seu organismo como um todo, inclusive os seus dentes. Então agora, para ficar mais claro para você como uma dieta irregular pode causar sérios problemas aos seus dentes, vou passar esse vídeo a respeito de cárie dental, como ela se forma, os seus riscos e também vou te dar uma noção de quais tratamentos estão disponíveis para ela. Vamos lá? Comecemos então falando a respeito de cáries. No próximo vídeo, falarei para você um pouco das doenças de gengiva. Ambas as doenças, como já disse, são as que mais afetam o ser humano. Às vezes pode-se imaginar que as doenças que mais atacam a humanidade seriam o infarto do coração, pressão alta ou diabetes. Realmente essas doenças são muito prevalentes e sérias, mas nem de perto se igualam a cáries e doenças de gengiva em termos de número de pessoas atingidas. Isto porque mais de 90% das pessoas, ou seja, mais de 9 em cada 10, já foi ou é atualmente acometida por uma ou outra doença, ou então vão ser acometidas durante a sua vida. Tanto a cárie quanto as doenças de gengiva são causadas por bactérias, também popularmente chamadas de germes, micróbios, micro-organismos, etc., as quais grudam e permanecem na superfície do dente, juntamente com materiais vindos da alimentação ou da própria boca da pessoa, formando uma massa branco-amarelada chamada de placa bacteriana ou ainda biofilme dental. Esta placa bacteriana nada mais é do que uma grande colônia de milhões de bactérias acrescidas de materiais vindos daquilo que comemos ou provenientes da própria boca, que, uma vez instalada no dente, pode vir a provocar, com o passar do tempo, tanto a cárie quanto doenças de gengiva. Ela se forma constantemente, todos os dias e em todas as pessoas. No início, ela é quase imperceptível a olho nu, mas se ficarmos sem removê-la por 2 ou mais dias, os dentes começam a aparentar uma cor amarelada, sinal visual de sua presença. Por incrível que possa parecer, esta massa branco-amarelada que se forma nos dentes é muito fácil de ser removida. Só para você ter uma ideia, basta raspar suavemente a unha da superfície do dente que se é possível remover um pouco da placa bacteriana. É bom desde já diferenciar placa bacteriana, a qual é mole e fácil de ser removida, e tártaro, ou cálculo dental, o qual é duro e áspero, uma vez que ele é calcificado, podendo somente ser removido por limpeza, ou seja, raspagem, feita pelo dentista.
Uma vez que falei para você de placa bacteriana e tártaro, fica mais simples entender a cárie e as doenças de gengiva. Deixa-me falar para você, primeiramente, um pouco a respeito da cárie dental. Só um pouco mesmo, ok? Esse tema será muito bem esmiuçado em vídeos futuros. Nestas muitas bactérias que ficam grudadas na superfície do dente, formando a placa bacteriana, podem existir alguns tipos delas que se alimentam de açúcar. Isto significa que todas as vezes que eu ou você comemos açúcar, presente nos doces, sucos, refrigerantes, balas, etc., esses tipos de bactérias se alimentam junto conosco. Afinal, elas, enquanto seres vivos como nós, precisam se alimentar também para poder sobreviver. O problema vem após elas digerirem este alimento. Nós produzimos urina e fezes, enquanto elas, as bactérias, produzem um ácido muito forte, o qual lentamente vai descalcificando a superfície do dente. Isto significa que, com o uso do açúcar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, o dente vai sendo agredido por este ácido, até que se forma uma cavidade, no início pequena, mas que, em seu devido tempo, pode vir a corroer toda a coroa do dente, podendo até mesmo afetar a sua raiz. As consequências desse processo são muito ruins. Perda sem volta da estrutura do dente, a qual foi corroída após a formação da cavidade. Dor, invasão de bactérias no interior do dente e também, em alguns casos, para dentro do corpo da pessoa. Não muito raro, o dente é tão comprometido que a sua perda definitiva é inevitável. O tratamento das lesões de cárie, isto é, da perda de estrutura do dente durante a corrosão pelo ácido das bactérias, necessita inicialmente da remoção das bactérias do interior do dente juntamente com a parte do dente que foi amolecida pelo ácido. Isto é feito pelo cirurgião dentista, normalmente através do uso de brocas e instrumentos de limpeza criados para este fim. Mas se a cárie atacou profundamente o dente da pessoa, muitas vezes é necessária uma limpeza mais profunda do dente, em sua região mais interna, onde anteriormente havia o nervo do dente e outras partes vivas do dente. Este é o tratamento de canal. Uma vez que o dente não cicatriza sozinho, assim como ocorre, por exemplo, com a nossa pele, quando nos machucamos, é necessária a colocação de um tipo de material para remendar o dente que foi comprometido pela cárie, recompondo da melhor maneira possível a sua forma natural. Isto pode ser feito por meio de restaurações, popularmente conhecidas como obturações, por meio de coroas ou ainda de pivôs. Quando a cárie de tão grande no seu tamanho veio a condenar o dente, não resta outra alternativa senão a sua remoção, também conhecida como extração dental. Quando isto ocorre, a fim de se restabelecer a falta do dente ausente, utilizam-se próteses dentais, as quais podem ser fixas convencionais, as quais são coladas e se apoiam em dentes vizinhos. As próteses podem ser ainda removíveis ou ainda por meio de implantes dentais. Uma vez removida a cárie e restabelecida sua forma ou reposição do dente ausente, tudo poderia parecer, veja bem o termo, parecer terminado. Grande ilusão. E é aí que a imensa maioria das pessoas erra. E por quê? Ora, o que causou todo esse problema? As bactérias grudadas que foram constantemente alimentadas por açúcar vindo da alimentação, aliada a uma dificuldade de a pessoa removê-las diariamente. Em outras palavras, se a pessoa permanecer com os mesmos hábitos alimentares e com a mesma dificuldade de higienização, é quase certeza que o processo irá ocorrer novamente, seja em seus outros dentes, seja no seu próprio dente recém-restaurado. Sim, o dente recém-restaurado pode sofrer novamente por cárie. Este processo se chama infiltração de cárie. Isto é muito comum em pessoas adultas. Vejo que muitas pessoas sofrem a vida inteira por causa de cárie, dor e perda de dentes. Gastam muito tempo e dinheiro com tratamentos muito bem realizados, mas que pecam por não conseguir controlar o seu hábito alimentar e higienização da boca. Resultado: ela vai sofrendo e perdendo os dentes um a um devido à doença de cárie dental.
Acredito que agora, após este vídeo, ficou claro para você como os hábitos alimentares inadequados, repetidos diariamente, várias vezes ao dia, em seu devido tempo, podem levar realmente a um problema sério em seus dentes. Dor, sofrimento e, por fim, inclusive a sua perda. A perda de dentes leva inevitavelmente à perda de capacidade de mastigação da pessoa, dificultando a sua capacidade de se nutrir adequadamente com alimentos que ela ingere. Muitas vezes a perda de eficiência mastigatória leva a pessoa a engolir alimentos sem a devida mastigação. Como consequência disso, a pessoa passa a querer ingerir mais alimento a fim de atingir a saciedade, ou seja, para matar a fome. Outras vezes, como eu disse para você agora há pouco, a pessoa passa a querer se alimentar com alimentos mais fáceis de serem mastigados e então ela passa a comer bolachas, bolos, sucos, pães, etc. De uma forma ou de outra, ela passa a ingerir mais alimentos do que o necessário, uma vez que ela não está mastigando direito os alimentos. Portanto, ela acaba por engordar, entre outros possíveis problemas de saúde, como gastrite ou mesmo contribuição para uma futura diabetes. Neste vídeo que vou passar para você agora, vou falar para você a respeito das doenças que atacam as gengivas e as regiões de suporte dos dentes, ou seja, as doenças periodontais. A doença periodontal é a principal causa de perda de dentes na população adulta. Então, assim como a cárie, ela pode provocar perda da capacidade de mastigação de uma pessoa e consequente obesidade secundária por má mastigação e substituição alimentar. Veja então esse terceiro vídeo. Neste vídeo, vou falar para você um pouco a respeito das doenças que podem acometer a gengiva e as regiões de suporte do dente. Durante a minha vida, mesmo quando eu era bem criança, me lembro muito bem de que eu via muitas pessoas conhecidas, algumas delas até parentes minhas, que achavam que era normal que as suas gengivas sangrassem ou que seus dentes ficassem com mobilidade, levando à sua perda. Vi muitas pessoas ficarem banguelas ou, pior, desdentadas do dia para a noite, sem saber bem o porquê. No fundo, achava-se isso normal. Gengiva sangra porque é uma pele muito delicada, frágil. Perder os dentes com o passar da idade é normal. Pensamentos todos equivocados. E eu, caso não tivesse me formado como dentista e ouvindo frequentemente estas frases, poderia ser até que eu pensasse da mesma forma. Só para você ter uma ideia, quando eu era adolescente, vi que minha gengiva começou a sangrar e eu não sabia bem dizer o porquê. Talvez eu seria a próxima bola da vez, condenado, com o passar dos anos, a perder os meus dentes devido ao desconhecimento da doença a que estava sendo vítima. Mas por pura inspiração divina, acabei me formando em odontologia e consegui, enfim, entender muito bem o porquê a gengiva daquelas pessoas sangravam, porque os seus dentes adquiriam mobilidade e porque elas acabavam perdendo seus dentes por problemas de gengiva. E tenho que dizer algo muito importante para você. Eu não precisava ter me formado em odontologia para entender tudo aquilo que eu preciso saber para prevenir o sangramento e a perda de dentes por causa de problemas de gengiva. Bastam apenas alguns conhecimentos básicos, os quais vou falar resumidamente para você neste vídeo, que você pode evitar perfeitamente bem a maioria dos problemas de gengiva. Em outros vídeos futuros, poderei esmiuçar este assunto com um pouco mais de detalhes. Antes de tudo, gostaria de mostrar para você um exemplo típico de doenças que afetam a gengiva, também conhecidas como gengivite, e também daquelas que acometem, além da gengiva, as regiões de suporte do dente, também conhecidas como periodontite. Mas antes de entrar de vez neste tema, gostaria de fazer uma importante observação. Eu, por mim, gostaria de falar somente de estética e bem-estar. Não falaria sobre doenças. Por outro lado, vejo em meu dia a dia inúmeras pessoas que possuíam belos sorrisos e que vieram a perdê-lo paulatinamente devido ao simples desconhecimento destas doenças que afetam dentes e gengiva.
Isto as priva, muitas vezes, de uma melhor estética, autoestima, bem-estar e relacionamentos sociais positivos. Veja o que eu disse para você agora. Não são as doenças em si que causam todos esses transtornos à pessoa, mas o simples desconhecimento destas doenças por parte da pessoa. Por isso, acho importante passar esse conhecimento, se não a você, ao menos a alguém próximo a você, que possa estar muito precisando dele. Então veja você um pequeno panorama destas doenças de gengiva. Popularmente, diz-se que estas doenças são doenças de gengiva. Tecnicamente, nós, dentistas, falamos que estas doenças são chamadas doenças periodontais, ou seja, pério, ao redor, e odonto, dente. Melhor dizendo, aquelas doenças que atacam as regiões ao redor do dente, as quais são responsáveis pelo suporte, pela proteção e fixação do dente na boca da pessoa. Aqui vamos utilizar o termo mais simples, ou seja, doenças de gengiva, a fim de facilitar a minha comunicação com você, ok? Sem medo de errar, tanto a cárie quanto as doenças de gengiva são as principais causas de perda de dentes na população em geral. E eu, como disse para você no vídeo passado, ambas as doenças são as que mais atacam as pessoas do mundo, ou seja, mais de 90% são atacadas por essas doenças. Não é difícil concluir que milhões de dentes são perdidos anualmente por causa dessas doenças. Assim como a cárie dental, as doenças de gengiva são causadas por bactérias presentes na placa bacteriana. Essas bactérias presentes na placa bacteriana podem atacar a gengiva e as estruturas de suporte do dente, gerando as popularmente conhecidas doenças de gengiva. Quando estas bactérias atacam somente a gengiva, a pessoa adquire uma doença chamada gengivite. Quando a agressão é mais grave e as bactérias atacam também as estruturas de suporte do dente, forma-se uma doença conhecida por periodontite. Vamos falar da gengivite e da periodontite daqui a pouco. Antes, gostaria de falar um pouco para você a respeito da gengiva e das estruturas de suporte do dente. Veja este exemplo. A gente consegue olhar que há o dente formado por sua coroa e raiz. A coroa serve para mastigar os alimentos e auxilia na fala. A raiz serve para fixar o dente de tal forma que ele não caia da boca da pessoa. Para isso, a raiz tem que estar rodeada por osso e ligamento. Já a gengiva, a qual recobre a raiz, o osso e o ligamento, serve principalmente para proteger essas estruturas da entrada de alimentos durante a mastigação. A gengiva e as estruturas de suporte do dente juntas formam o periodonto. A gengiva, como disse, protege. Raiz, osso e ligamento seguram, fixam o dente em posição. Algo fundamental para você entender como essas estruturas podem ser atacadas por bactérias presentes na placa bacteriana é saber que existe uma fenda entre o dente e a gengiva que contorna toda a coroa do dente. Esta fenda é chamada sulco gengival ou fenda gengival. É exatamente na margem da gengiva e nesse sulco da gengiva que as bactérias se alojam, ficam morando e, uma vez aí permanecendo, causam as doenças de gengiva. Na verdade, a placa bacteriana começa a se formar justamente na margem da gengiva e se alastra para as regiões localizadas entre um dente e outro, tomando a forma de U. Não sendo removida pelas técnicas de higienização, ela aumenta de área e espessura e começa a se insinuar para o interior do sulco gengival. Há também a possibilidade de formação de tártaro. Em alguns dias, se esta placa bacteriana, já madura e estabelecida na região, não for removida pelas técnicas de higienização, a gengiva começa a apresentar os primeiros sinais da doença. É a gengivite. E quais são os sinais da presença de gengivite? Ou, em outras palavras, como você pode saber se possui gengivite? 1. Sangramento da gengiva sem causa ou motivo aparente. Isto pode ocorrer durante a escovação habitual dos dentes, uso do fio dental, alimentação, como comer uma maçã, ou até mesmo espontaneamente. Inchaço.
A gengiva fica gordinha, como se fosse uma almofada. Vermelhidão. A gengiva perde sua cor natural, ou seja, rosada, e passa a adquirir uma cor avermelhada. Em alguns casos, ocorre presença de pus, quando a pessoa faz uma leve pressão na região doente. Com frequência, esta doença leva à litose, ou seja, o mau hálito. Veja você que eu não citei a presença de dor. Realmente, a gengiva, com gengivite, e também a periodontite, como veremos, dificilmente dói. A presença de dor nesta doença é bem rara. Em geral, a gengiva com gengivite sangra, incha, fica vermelha, mas dificilmente dói. Sinceramente, digo a você que eu preferia que a gengivite doesse, porque assim a pessoa imediatamente procuraria a ajuda do dentista para sua solução. Mas, ao contrário, uma vez que não dói, muitas vezes a doença permanece, acredite, por meses, anos, décadas, sem que haja uma solução deste problema. Ao contrário, uma vez que a gengivite permanece, a pessoa passa a acreditar que seria perfeitamente normal que, por exemplo, a gengiva sangre, o que não é verdade. A periodontite é um caso mais grave e avançado da doença. Nela, as bactérias não se limitam a atacar somente a gengiva, assim como ocorre na gengivite, mas avançam profundamente e começam a afetar a raiz, ligamento e osso de suporte do dente. O aspecto mais marcante da presença de periodontite é a progressiva perda de osso que suporta o dente. Muitas vezes o dentista e também você podem reconhecer essa perda de osso de suporte somente pelo olhar atento. Neste olhar, pode-se reconhecer uma aparente retração da gengiva inflamada e consequente exposição da raiz do dente. Em outras vezes, a perda de osso não é possível de ser observada só visualmente, mas é necessário um exame mais refinado do dentista para detectá-la. Isto porque há casos que o osso silenciosamente é perdido por debaixo da gengiva. Em outras palavras, não há retração da gengiva e, por isso, ela encobre a perda do osso de suporte do dente que está correndo por baixo dela. Neste caso, o exame da perda óssea é conseguido por meio deste instrumento. Ele se chama sonda periodontal. O exame é basicamente indolor. O dentista coloca esta sonda dentro do sulco gengival dos vários dentes da pessoa, a fim de checar se houve perda óssea. Quanto mais profundamente esta sonda penetrar pelo sulco gengival, maior será a perda óssea constatada. Por isso, esta sonda tem marcações, cada uma delas representa 1 milímetro. Em uma gengiva normal, esta sonda penetra até 2 milímetros. Quando se há perda de osso devido à periodontite, a sonda pode penetrar mais de 10 milímetros. Então, só para resumir, na periodontite ocorre sangramento da gengiva espontâneo ou ao leve toque, inflamação da gengiva, ela, assim como ocorre na gengivite, fica vermelha e inchada. Perda de osso de suporte do dente, com ou sem retração da gengiva associada ao dente. Frequentemente, há a saída de pus da gengiva quando a pressionamos suavemente. A periodontite é frequentemente uma causa de problemas de hálito na pessoa. Mas o sinal mais marcante da periodontite é que, por causa da progressiva perda de osso do suporte do dente, ocorre o progressivo aumento de mobilidade do dente. Em alguns casos mais graves, o dente simplesmente se desprende sozinho da boca da pessoa. A periodontite, assim como a gengivite, dificilmente causa dor na pessoa. E isso é ruim, porque a doença progride e a pessoa não se dá conta. Aliás, se eu perguntasse para você quanto tempo você acha que seria necessário para que a gengiva de uma pessoa partisse de um estado de normalidade e chegasse a este estado de periodontite grave, o que você me responderia? 1 semana, 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20? A resposta certa, sabe qual é? A vida inteira. Para algumas pessoas, mais cedo, para outras, mais tarde, mas em geral, a vida inteira, ou seja, várias décadas. O processo em geral começa na adolescência e a gengiva vai sangrando e progressivamente ocorre a perda óssea. Quando a pessoa atinge o início da terceira idade, em geral o quadro já é grave. O controle para estas doenças de gengiva se baseia quase totalmente na remoção diária da placa bacteriana da margem da gengiva
e também do interior do sulco gengival. Para isso, é necessária uma boa técnica de higiene da boca, com o uso de fio dental e escova, feita diariamente e com alguns detalhes técnicos específicos. O acompanhamento pelo seu dentista é fundamental, especialmente se houver tártaro e perda de osso de suporte nos dentes. Mas muito importante, digo isso a você após décadas de experiência, que nenhum tratamento de gengiva, por melhor que seja feito, realmente funciona se a pessoa não tiver conhecimento desses detalhes a que me referi neste vídeo, e também se ela não tiver uma certa minúcia técnica em sua higienização de boca. Você pode ver nesse vídeo que, ao contrário da cárie dental, a doença periodontal não tem a ver muito com aquilo que comemos, mas sim como higienizamos os nossos dentes. Não sei se você reparou, mas as doenças periodontais frequentemente levam à retração da gengiva, com consequente exposição da raiz do dente ao meio bucal. Além da doença periodontal, hábitos errados durante a escovação dos dentes podem levar, em seu devido tempo, também à retração de gengiva. Repare que a raiz, ao contrário da coroa do dente, não é revestida por esmalte dentário, o qual poderia protegê-la relativamente bem da ação de alimentos ácidos que, porventura, ingeriríamos durante as nossas refeições ou nas dietas recomendadas para emagrecimento. Mas como ela está lá, exposta e desprotegida ao meio bucal, ela fica susceptível à ação desses alimentos ácidos de nossa dieta. Esses alimentos ácidos descalcificam a proteção natural da raiz do dente, podendo gerar dores muito fortes quando a pessoa ingere alimentos frios, quentes, ou quando ela toca o próprio dente com a escovação, ou mesmo quando consome doces. Este quadro se chama hipersensibilidade de raiz. Mas antes de continuar este assunto de hipersensibilidade de raiz, devo deixar claro para você que, além da exposição de raiz, muitas outras coisas podem também desencadear dor num dente, tais como cáries, fraturas dentais, etc. Por isso, eu recomendo, em caso de dor de dente, sempre consulte um dentista, ok? Mas voltemos à retração de gengiva e sensibilidade de raiz. Por que estou falando disso para você nesta palestra? Simples, veja essa dieta prescrita. Dieta do suco verde. Uma maçã vermelha com casca, 2 talos de aipo, 1 punhado de hortelã, 1 punhado de salsinha, uma fatia de gengibre, 1 limão espremido, uma folha de couve, meio copo de água de coco. Veja, eu não estou aqui para dizer se essa dieta funciona ou não, se ela limpa o organismo, se faz emagrecer, seja lá o que for. Não, isso fica a cargo dos nutricionistas e dos médicos. O que estou dizendo é que esse suco possui limão e gengibre na sua composição. Apesar de não prescrito, algumas pessoas podem vir a querer adoçar com um pouco de açúcar esse suco para melhorar um pouco o seu sabor. Se esse suco tiver que ser consumido várias vezes ao dia, ou ainda em substituição da água de beber para matar a sede, pode-se causar sensibilidade de raiz de 1 ou mais dentes devido à acidez do suco. Caso a pessoa adoçar o suco com açúcar, mesmo que em pequena dose, e começar a beber esse suco várias vezes ao dia, fica fácil entender por aquilo que você viu no vídeo, que ela pode adquirir cárie em 1 ou mais dentes com o passar do tempo. Agora veja essa dieta chamada dieta do limão. Pegue um copo e encha-o até o meio com 250 ml de água fria. Pegue meio limão, esprema o suco para o copo, certifique-se que a polpa e as sementes ficam de lado. Acrescente 2 colheres de sopa de xarope de ácer, o qual deve conter açúcar, uma vez que é xarope. Acrescente uma pitada de pimenta caiena ou gengibre moído para sua eleição ao copo. Ou seja, pimenta caiena e gengibre moído, acidez. Pegue numa colher e mexa bem. Junte outros 250 ml de água fria ao seu copo. Agite novamente. Beba este meio litro de desintoxicação. E agora vejam só. Beba ao menos 6 a 8 vezes ao dia durante 10 dias para obter melhores resultados para baixar o peso.
Você já pode reparar que aqui nesta receita há pelo menos 3 agentes agressores, os quais repetidamente ingeridos podem levar a problemas de cáries ou hipersensibilidade de raiz. Limão, açúcar, gengibre, pimenta e, principalmente, repetir 10 vezes ao dia entre as refeições. Da mesma forma, aquela recomendação de comer várias vezes ao dia para controlar o peso da pessoa. Pode até ser positivo em termos de perder peso, mas deve-se tomar muito cuidado para não se ficar ingerindo alimentos açucarados e ou ácidos nessas refeições, o que poderia levar aos mesmos problemas já citados acima. Mas se você tiver recomendação de seu médico ou nutricionista para seguir estas dietas nesse perfil, ou mesmo queira seguir uma dieta assim por conta própria, o que você poderia fazer para minimizar esses efeitos colaterais? Bom, quanto ao açúcar, é bem fácil responder. Ou não coloque açúcar na mistura deixando amargo mesmo, ou então coloque algumas gotas desse adoçante, o sucralose. Sucralose é, em minha opinião, o adoçante do futuro. É derivado da cana-de-açúcar, não engorda e não provoca cáries. Pode ser usado em alimentos frios, quentes, cozidos, assados. Não provoca amargor final, que acontece em outros adoçantes. Simplesmente perfeito. Mas e quanto à acidez? O que poderia ser feito? Bom, eu sinceramente sugeriria para você que não fizesse uso rotineiro de alimentos que possuíssem acidez, ainda mais várias vezes ao dia. Isso porque o dente é composto por cálcio e o ácido inevitavelmente vai atacar o dente, seja em seu esmalte, seja em sua raiz. Mas se você quiser fazer realmente determinada dieta à base de alimentos ácidos, vou lhe dar algumas dicas de como, ao menos, minimizar o dano em cima dos seus dentes. Primeira dica: procure ingerir esse alimento preferencialmente durante as refeições principais. Evite entre as refeições e nunca à noite antes de dormir. Isto porque, entre as refeições e principalmente durante o sono, a quantidade de saliva da boca cai muito e os dentes tendencialmente estão mais desprotegidos aos ataques de ácidos. Se você ingere alimentos ácidos logo antes de dormir, a saliva, pelo seu baixo fluxo na boca naquela ocasião, terá dificuldade em proteger os dentes do ataque sofrido. Segunda dica: no caso de bebidas ácidas, utilize um canudo para ingerir, colocando-o na parte posterior da língua. Procure ingerir o líquido diretamente para a sua garganta, evitando molhar a boca toda com o suco. Isso é para evitar que o líquido banhe todos os dentes, preservando-os do contato com o ácido. Terceira dica: após ingerir o alimento ácido, enxague a boca logo a seguir com muita água por meio de vários bochechos. Isto é recomendado para neutralizar rapidamente a acidez da boca. Caso você esteja fora de casa e longe de uma pia, você pode, ao invés de bochechos, ingerir 2 copos de água lentamente. Em pessoas que possuem tendência à hipersensibilidade de raiz e que fazem uso de alimentos ácidos nessas dietas, pode-se acrescentar nos bochechos com água um pouco de creme dental fluoretado. Bochechar durante 1 minuto a fim de neutralizar a acidez da boca, ajudar a recalcificar os dentes agredidos pelo ácido. Cuspir 7 vezes após esse bochecho e não enxaguar a boca após, a fim de preservar os depósitos de flúor na superfície do dente. Não engolir o creme dental ou o resíduo deste, ok? Quarta dica: não escove os dentes por pelo menos 30 minutos após a ingestão do alimento ácido. Pode parecer um pouco esquisito um dentista falar em não escovar os dentes, mas nesses casos tem a sua razão de ser. É que, com a agressão dos dentes pelos ácidos, a sua superfície fica levemente descalcificada e porosa. A abrasão da escova nesses casos, sobretudo na raiz exposta, pode lixar essa superfície e, em devido tempo, criar verdadeiras concavidades nos dentes. Veja essa figura. Desta forma, sugere-se seguir as dicas acima e evitar escovar os dentes por 30 minutos, a fim de que os dentes agredidos possam se recuperar pela ação da saliva. Vamos agora aprender a ler os rótulos de alimentos que frequentemente são colocados em nossa frente. Muitas vezes não estamos fazendo dieta alguma, mas ingerimos comidas e bebidas com alto potencial de agressão aos nossos dentes.
Antes dessa palestra, você poderia nem saber se seriam estes alimentos prejudiciais aos dentes ou não. Mas agora, neste ponto da palestra, você já está ficando expert em saúde e autocuidado da boca. Então, para você, isso está ficando cada vez mais fácil, né? Esses alimentos devem ser evitados, especialmente se forem consumidos repetidamente, como se fosse um hábito diário. Veja essa figura. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Você já sabe o que tem aí e o que deve fazer para evitar a agressão dos seus dentes. Agora veja o pH das águas minerais. Quanto menor o pH, mais ácido é. Quando você for escolher as águas minerais, procure as com maiores pH, ok? Mas não caia no conto do rótulo da garrafa de água mineral com gás que marca o pH da água na fonte, mas não na água após a gaseificação. Veja essa figura. Agora veja essa pesquisa. Com água mineral com ou sem gás. Veja que a água sem gás possui um pH de 6,41, ou seja, mais básico, ou seja, menos ácido. Mas o pH da mesma água com gás chega a 3,85. A mesma água, uma gaseificada, outra não. Só para efeito de comparação, um esmalte dentário padrão, sem flúor na sua composição, consegue suportar uma acidez de até 5,5, sem começar a dissolver-se. Mesmo um esmalte forte, com proteção do flúor, consegue suportar o pH de 4,5 sem começar a se dissolver. Uma raiz exposta, desprovida de esmalte e flúor, consegue suportar uma baixa de até 6,5. Por isso, daqui para frente, é bom começar a pensar muito bem no que você vai começar a beber e comer regularmente, bem como o que você vai fazer para minimizar os possíveis danos em seus dentes, né? Não sei se te convenci após tudo aquilo que falei para você nessa palestra. Mas se ainda não convenci, eu gostaria para que, para finalizar, você visse esse último vídeo, ok? Acho que nunca é demais repetir que a grande parte de sua saúde depende de você, dos conhecimentos que você tem a respeito de saúde e da sua habilidade técnica em utilizar os meios preventivos a fim de manter a sua saúde. Mas com isso, eu não quero dizer, de forma alguma, que os tratamentos dentários realizados com o seu dentista de confiança não propiciam melhora na sua saúde. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Os tratamentos dentários, a consulta de retorno ao seu dentista, é mais do que muito importante. É fundamental para a manutenção de sua saúde de boca. O que eu quero dizer a você é que a sua saúde bucal é uma mistura daquilo que o seu dentista faz com aquilo que você sabe e faz a respeito de sua saúde de boca. Então, para que você tenha saúde e a mantenha ano após ano, você deve fazer consultas periódicas ao seu dentista. Mas, sobretudo, entender as minúcias de sua saúde de boca e ter o treinamento técnico específico, a fim de conseguir fazer o que precisa ser feito. Com isso, você, literalmente, levará a saúde para sua boca com suas próprias mãos. Por isso, aos poucos, vou lhe ensinando como fazer, ok? Mas existe uma boa objeção àquilo que estou dizendo para você agora. É que muitas pessoas possuem atualmente diversos graus de problemas em seus dentes e gengivas, os quais já foram adquiridos no decorrer de suas vidas. Como posso dizer que posso dar saúde a pessoas que possuem muitos problemas de saúde já adquiridos em sua boca? Para responder a isso, tenho que falar para você uma frase que eu ouvi meu pai dizer durante toda a minha vida. Ele me falava: "Filho, não interessa o que você já perdeu. O que interessa é que você não perca mais." Deixa-me explicar um pouco mais. Tenho certeza que você vai me entender. Vejo que a saúde de boca de uma pessoa, em termos gerais, segue este perfil durante a sua vida. Veja esse gráfico. Ele mostra para você como que, com o passar dos anos, a pessoa vai perdendo a saúde de seus dentes e gengivas e, com isso, vai perdendo a capacidade de mastigar, de falar, de sorrir. Em outras palavras, como a pessoa lentamente e às vezes sem se dar conta do processo como um todo, vai perdendo a sua qualidade de vida, bem-estar, autoestima e relacionamentos sociais e afetivos.
Veja, durante a infância e a adolescência, os dentes permanentes nascem. Na maioria das vezes, eles nascem perfeitamente saudáveis. Algumas vezes nascem fora de posição, é bem verdade, mas mesmo assim nascem saudáveis. Da mesma forma, acontece com as gengivas que os circundam. Elas se desenvolvem geralmente com muita saúde. Ocorre, porém, e isso é muito importante, que no correr de sua vida a pessoa vai sendo acometida por doenças que atacam dentes e gengivas, ou ainda diversas agressões como desgastes, traumas com escovação errada ou mesmo acidentes. Acho que isso não é nenhuma novidade para você. Todos nós tivemos, ou ao menos já conhecemos alguém que passou por uma cárie ou já passou por problemas de gengiva, ou ainda desgastes ou traumas nos dentes. O que ocorre é que esses problemas que acometem dentes e gengivas vão se dando aos poucos, ou seja, dia após dia, mês após mês, ano após ano, lentamente durante toda a vida da pessoa. Lentamente, no decorrer da vida da pessoa, estas doenças, ou seja, as cáries e as doenças de gengiva, vão deixando pequenas sequelas nos dentes e nas partes de suporte dos dentes, ou seja, no periodonto. E a pessoa, apesar de saber que teve cáries dentais ou sangramentos gengivais aqui ou ali, não se dá conta de que esses problemas vão se acumulando em forma de sequelas nos dentes e gengivas. Então, lentamente a pessoa, no decorrer de sua vida, vai perdendo lentamente a saúde de dentes e gengivas, mas não se dá conta. Ela somente começa a se dar conta da grande perda de saúde de sua boca, em modo geral, no começo da terceira idade, quando a perda de sua estética do sorriso e a limitação da sua capacidade de mastigar ou falar começa a impedir de ter relacionamentos sociais e afetivos. A pessoa eventualmente vai ao dentista, que realiza determinados tratamentos dentários e recupera parcialmente a saúde dos dentes. Digo parcialmente porque o dente ou a gengiva com sequelas raramente retorna ao seu estado de saúde original, isto é, igual àquele que ele possuía quando aflorou na boca da pessoa. Para algumas pessoas, essa perda é mais rápida, para outras, é muito lenta. Mas, para outras, esse gráfico é quase horizontal, não havendo perdas significativas durante a sua vida. Esses gráficos mostram bem isso. Vou falar mais profundamente de gráficos como este em vídeos futuros, ok? Grande parte desses problemas se dá não por uma fatalidade, por um acaso, mas sim, conforme vimos nos vídeos passados, devido ao simples desconhecimento da pessoa a respeito desses problemas e também a respeito das técnicas envolvidas na sua prevenção e controle, ou seja, as técnicas de higienização da boca. E o pior de tudo é que muitas pessoas acreditam que é normal que elas percam a sua saúde de boca com o passar dos anos. A lógica por trás disso é bem simples. Panela velha perde o cabo, bicicleta velha enferruja, pele de gente idosa é enrugada. Então, perder os dentes com o passar da idade é normal. Nada mais longe da realidade. A maior verdade por trás disso, e por isso o maior problema de saúde, é que, de modo geral, a pessoa passa durante toda a sua vida sem conhecer profundamente os problemas de dentes e gengivas, e por isso não consegue controlar eficazmente, dia após dia, os seus problemas de saúde de boca. Então, ao final da vida, resta para ela todas as sequelas dos problemas de saúde que ocorreram durante a sua vida. Seria como que, com o passar da idade, tivéssemos em nossa pele todas as cicatrizes de todas as feridas que tivessem ocorrido durante a nossa vida. E isso é bem verdade, uma vez que, como vimos, o dente e as regiões de suporte do dente, uma vez agredidos, não conseguem se regenerar, assim como, por exemplo, ocorrem com nossa pele. Imagine você hoje portando em suas mãos, braços, pernas, rostos, etc., todos os machucados que você sofreu durante a sua vida. Seria uma imagem bem terrível, né? Pois bem, é isso que ocorre com os dentes de qualquer pessoa com o passar do tempo. A intenção do projeto orofacial é bem esta: passar esses conhecimentos e técnicas a fim de que este gráfico de saúde não seja descendente, mas sim o mais horizontal possível,
a fim de que a pessoa possa tendencialmente conservar a sua saúde de dentes e gengivas durante toda a sua vida. E deve-se deixar claro que atualmente as pessoas vivem cada vez mais, isto é, elas têm adquirido uma longevidade de suas vidas. Desta forma, os seus dentes e as suas gengivas também devem acompanhar essa longevidade. Caso contrário, a sua terceira idade se dará com graves problemas de saúde dentária, e com eles, graves problemas em mastigar, em falar, em se relacionar socialmente. Mas o que eu noto em meu dia a dia, enquanto cirurgião dentista, é exatamente o contrário. Pessoas que se submetem a tratamentos dentários muito bem elaborados, mas que, ano após ano, vão perdendo a saúde de seus dentes e gengivas, uma vez que não se há o controle real daquilo que causa e mantém essas doenças na boca da pessoa. E acredite, somente você, e não o dentista, por melhor que ele seja, pode realmente evitar esta perda de saúde.